noite, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Não sei qual horário que você vai assistir essa aula, se é de manhã, se é de tarde ou se é à noite. Eu tive um problema com energia elétrica e um problema com internet esse final de semana. E aí eu tive um atraso na liberação dessa aula de revisão, mas cá estou, domingo, 10h30 da noite, gravando para vocês a nossa aula de revisão de clínica médica, como eu tinha prometido, tá bom? Então, bora lá, não vamos fazer hora, vamos mandar ver, porque tem muita coisa para nós vermos aqui de conteúdo, tudo bem? Então, bora lá, papel e caneta na mão, todo mundo aí antenado na clínica médica, a gente vai fazer uma revisão aí por todo o conteúdo. Eu provavelmente vou dividir essa revisão aí em 4 partes, tá bem, gente? Então, vamos lá, começando aí a nossa introdução. Pessoal, a clínica médica, né, ela é uma matéria que tem o objetivo da gente estudar os conhecimentos na clínica médica, as doenças mais prevalentes, as situações clínicas e, né, aquilo tudo que acontece tanto nas enfermarias, tanto dos pacientes internados e, no geral, aquelas doenças e aquilo tudo que passa aí pela clínica médica, tudo que é mais comum de clínica. Dentro da clínica médica, nós vimos também a questão dos princípios da enfermagem. Então, quais os princípios básicos que nós vimos aí durante o nosso estudo? Que a enfermagem, né, ela trabalha para ser reconhecida como ciência, ser reconhecida como cuidado na essência, que é, né, a nossa ação central, que é o nosso foco central. Porém, com o modelo biomédico, nós, seres humanos, muitas vezes passamos a ser comparados com máquinas, passamos a ser comparados com algo que era necessário ser consertado, né? E não é essa ideia, né, que seria a ideia ideal. Porque essa ideia, ela visa, ela foca apenas no curar, né? Apenas na questão curativa e não na questão ampla do ser, né, do ser humano, né, não no aspecto biopsicossocial, em todos os fatores determinantes e condicionantes do processo de saúde e doença. Então, dentro do modelo biomédico, com esse foco tão curativo, a gente perde um pouco esse foco do cuidado da enfermagem, um cuidado tão amplo que visa, né, resgatar todas os aspectos e todas as questões que permeiam o processo de saúde e doença. Contudo, né, estudiosos da enfermagem, eles focaram e eles buscam, né, durante a construção do conhecimento da nossa profissão, enfatizar o ser humano não só no seu aspecto biológico, mas dentro de todas as suas necessidades individuais e fundamentais nesse processo de saúde e doença. Acreditando que o cuidado é o nosso foco central, né? Que o contato, a interação com o paciente e esse resgato do cuidar humano. Então, a enfermagem, ela precisou desenvolver uma relação interdependente e recíproca com esse aspecto do cuidado, levando, né, a condições de crescimento e condições de aprendizado para que, né, o restabelecimento da saúde trouxesse também experiências que fossem além desse foco curativo, mas, né, ultrapassassem ali técnicas e rotinas e chegasse além dessa esfera de ter o foco só na questão da cura, mas fosse para além do processo de cura, e sim pelo processo do cuidado do indivíduo, entendido em todas as suas necessidades, né? Não apenas no processo patológico ali da doença. Assim, a gente percebeu que dentro desse início aqui da nossa matéria, o processo de cuidado, ele jamais deve ser pautado somente no identificar os sinais e sintomas, mas também em qualquer fator que vá abalar, não é, a totalidade do indivíduo, que vai abalar a sua estrutura. Então, o cuidado, né, ele não é só a excelência da execução de técnicas e intervenções, mas também, né, o cuidado, ele está de acordo com a nossa sensibilidade, de acordo com o nosso respeito, de acordo com estabelecermos relações de confiança, de privacidade, de tolerância, de paciência, relações éticas com o nosso paciente, esclarecendo, né, que humanizar o cuidado não é também nós misturarmos os sentimentos com os dos nossos clientes, mas sim
né, sabermos nos colocar no lugar do outro, né, desenvolvermos a tão falada hoje em dia empatia, às vezes muito falada, mas pouco praticada ainda, não é? Então a enfermagem, ela viu ao longo desse tempo, né, que os princípios básicos para podermos conseguir fazer uma assistência de qualidade, eles estão para além da técnica, para além das intervenções, mas sim estão pautados em humanizar esse cuidado, sabendo, né, dar o distanciamento necessário dos sentimentos, porque não podemos nos envolver nos sentimentos e nos dramas pessoais dos nossos pacientes, embora às vezes fique difícil separar, porque somos humanos, né, e quando temos a empatia, a gente se coloca no lugar do outro, e às vezes essa dor do outro, ela nos atinge, mas a gente precisa saber guardar o distanciamento necessário para que possamos nos colocar ali no local daquele que cuida, daquele que vai prover toda a calma, não é? Controlar todos os riscos, minimizar a ansiedade e apoiar o nosso paciente. Não, né, menosprezar e nos reduzir a uma perspectiva tecnicista, mas oferecer ali o cuidado, um cuidado amplo, humanizado, um cuidado ético, pautado na qualidade da técnica, mas também, né, na questão humana, sabendo estabelecer esse limite de separar até onde vamos com o nosso sentimento, não é? Até onde vamos com a nossa ciência, tá bom? Então, só uma introdução, foi os princípios da enfermagem, e a gente entra agora e vai falar um pouquinho sobre a organização e estrutura da unidade clínica. O hospital, o que é o hospital? O hospital ele é parte integrante da organização médica e a função do hospital é proporcionar à população uma assistência médico-sanitária completa, em caráter curativo ou em caráter até preventivo, podendo existir até hoje, né? Hoje a gente sabe que pode existir também regimes que são que são, né, advindos do regime hospitalar, mais de atendimento domiciliar. Os serviços externos, eles irradiam até o âmbito familiar e são, então, também centros de educação, pesquisa, capacitação de seres humanos. Então, o hospital hoje, ele vai muito além dessa função só de prestar um serviço curativo, mas o hospital hoje, ele integra importante perspectiva no regime de atendimento, inclusive na esfera domiciliar. Quanto à classificação, nós temos várias formas de classificar um hospital. Podemos classificá-lo conforme o padrão de edificação. Pode ser considerado um hospital pavilionar, aquele distribuído por pavilhões, né, por edificações isoladas, interligadas ou não. Ele pode ser multibloco, os serviços são distribuídos por edificações isoladas de médio e grande porte, que podem estar ou não interligadas, ou misto, pavilhões isolados ou pavilhões anexos. Então, quanto à edificação, podemos classificá-lo em pavilionar, multibloco ou misto, tá? Uma forma de classificarmos os hospitais. Outra forma que podemos classificar quanto à disposição da construção em bloco, ela pode ser horizontal ou ela pode ser vertical. Não é vertical, é aquele hospital em forma de edifício, e horizontal, aquele onde predomina a estrutura horizontal sobre a vertical. Então, temos quanto à disposição da construção em blocos. Em relação ao tamanho, nós temos hospitais de pequeno porte, médio porte, grande porte e extra. Pequeno porte, 25 a 49 leitos, em média. Médio, 50 a 149, grande, 100 a 500 e extra, mais de 500 leitos. Então, a gente pode também classificar o hospital quanto à disposição vertical e horizontal e quanto aos números de leito, pequeno, médio, grande ou extra. Quanto à sua função, podemos chamar um hospital da função, podemos classificar um hospital como a função restaurativa, com a presença de diagnóstico, tratamento, reabilitação e emergência, a função preventiva, onde há a supervisão de gravidez, crescimento, desenvolvimento de criança e adolescente, controle de doenças transmissíveis, prevenção de doenças de longa duração, prevenção de invalidez, educação sanitária e saúde ocupacional, ou um hospital com a função de ensino, educação e pesquisa. Hospitais onde há formação de profissionais da saúde, onde existem aí os regimes de residência, né, onde existem aí os cursos de formação de profissionais. Então, o hospital ele pode ser considerado
não é restaurativo, preventivo, de ensino ou educação e pesquisa, quando classificamos esse hospital quanto à sua função. Quanto à propriedade, manutenção e controle, nós temos hospitais que são oficiais de governo, e assim eles são federais, estaduais ou municipais. Temos os não oficiais ou particulares, também que são aqueles filantrópicos ou de finalidade não lucrativa. Então, nós temos hospitais que são oficiais do governo, federais, estaduais ou municipais, e os não oficiais ou particulares, filantrópicos de finalidade lucrativa ou de não lucrativa. Quanto ao atendimento, o hospital ele pode ser geral, recebe todas as espécies de doenças, ou hospital especializado, aquele que recebe determinado tipo de tratamento, tá? Então, um hospital geral, um exemplo, lá eu tenho maternidade, pronto-socorro, eu tenho cirurgias ortopédicas, cardíacas, enfim. Um hospital especializado, um exemplo, hoje nós temos um hospital especializado em Belo Horizonte e um hospital Horizonte, onde lá tem atendimento apenas para pacientes oncológicos. Então, é um hospital especializado em oncologia, tá? Então, o especializado é aquele que tem um tipo de doença só. Quanto ao corpo clínico, né? O corpo clínico são os profissionais médicos, tá? Então, o hospital ele pode ter o corpo clínico fechado quando, né, ele tem um corpo clínico que executa todo o serviço médico de especialidades, né, dos doentes e contribuintes ou de caridade, e não se permite um médico de fora exercer ali, atuar na profissão, tá? Então, eu tenho um corpo clínico fechado quando eu não admito que um médico que não seja integrante dos funcionários, dos colaboradores, exerça a medicina ali dentro ou qualquer atividade relacionada à medicina. Um corpo clínico aberto, ele permite que outros médicos façam atendimentos e tratem dos seus doentes particulares naquela unidade. Então, o corpo clínico aberto é onde eles permitem que o médico de fora faça o exercício da profissão e trate dos seus doentes particulares. Então, quanto ao corpo clínico, ele pode ser fechado ou pode ser aberto. Em relação ao processo de saúde e doença, aí um outro tópico que nós vamos falar, né? A saúde, nós sabemos, né, que a saúde ela é no sentido amplo um componente importante da qualidade de vida, não um bem de troca, mas um direito social, direito este que foi nos garantido através da Constituição Federal no artigo 196, onde, né, a saúde é direito de todos e dever do Estado, ou seja, a saúde ela passa, né, ela deixa de ser algo individualizado e ela deixa de ser algo de domínio de cada um para ser uma garantia do Estado, garantia daquele que vai nos fornecer o serviço de saúde, daquele, no caso do nosso país, né, que chama para si a responsabilidade de oferecer a saúde como um direito social, onde todos e cada um podem ter assegurados o direito à saúde e a aplicação de todos os conhecimentos disponíveis adequados à necessidade que cada um eventualmente venha a ter, abrangendo a prevenção, promoção e recuperação da saúde, tá? Inclusive o processo de reabilitação das doenças. Os antepassados, eles julgavam, né, uma teoria da doença como algo místico, como a doença vindo como um castigo de Deus, né? Ou a doença decorria de alterações nos fatores ambientais, a teoria dos miasmas, a teoria dos humores, né? Vem a questão da ideia, né, de se predominar muito tempo nessa questão que os gases causariam doenças, mas depois de vários estudos na França, né, através da contribuição de Pasteur e outros microbiologistas e médicos patologistas, prevalece a teoria da unicausalidade com a descoberta dos micróbios, né? Hoje chamamos aí vírus e bactérias. Então, entendendo-se assim que a doença ela era causada, né, por esses agentes etiológicos causadores da doença, deixando a doença de ser, né, atribuída aí à expiação, ao pecado, a um castigo de Deus. E essa, né, incapacidade de essa teoria apenas, né, explicar que a doença ocorria, né, em função de micróbios, de germes, enfim, vem, né, a ideia e a teoria da multicausalidade,
falando o seguinte, que a doença, ela não era só, né, determinada pela presença de um agente biológico, de um vírus, de uma bactéria, né, por uma única causa, mas sim a doença, ela acontecia e o processo de saúde e doença, ele se estabelecia no indivíduo através da multicausalidade. E vários estudos e conhecimentos em meados do século XX começam a esclarecer esse processo de saúde e doença, tanto em termos individuais como em termos coletivos. E assim, essa determinação causal passou a ser mudada e começaram a entender, né, e através da evolução da ciência, e através da evolução da epidemiologia, que a doença ela deixa de ser um fator unicausal para ser um fator multicausal, inclusive, não é, corroborada e desencadeada por processos de fatores biológicos, fatores econômicos, culturais, sociais, e reafirmado, então, quando vem, né, a questão dos fatores determinantes e condicionantes da saúde, onde a gente sabe que não basta um micro-organismo para afetar a saúde de um indivíduo, mas sim a condição de renda, a condição de moradia, a condição sanitária, isso tudo vai determinar e vai condicionar, então, e fazer essa manutenção do processo de saúde ou até mesmo do processo de doença. E o processo próprio da saúde e doença, não é? Que é justamente esse ciclo entre a saúde e o surgimento ou não de doenças, determinados por vários fatores, e não mais aquela ideia apenas de uma causa única. Assim, a gente encerra essa parte introdutória e partimos então para estudar aí todos os sistemas, tá? As doenças principais de cada sistema. Dizermos que vamos conseguir fazer nessa revisão ou nessa disciplina um estudo amplo de todas as matérias e de todas as doenças da clínica médica, né, seria humanamente impossível. Ficaríamos aqui anos estudando. Mas quando a gente estuda essa matéria clínica médica, nós pegamos as principais doenças, as doenças mais comuns e as doenças que mais acontecem na clínica médica e trazemos, porque são essas que vocês vão se deparar aí na prática clínica de vocês aí no dia a dia, tá certo? Então, bora lá continuar firme aí, passando agora para as afecções do sistema digestório. Então, pessoal, seguindo do sistema digestório, eu gostaria de compartilhar com vocês uma aula que eu fiz sobre anatomia, para relembrarmos a questão do sistema digestório na nossa anatomia humana, porque se faz importante a gente relembrar essas estruturas. Então, vamos lá. O tubo digestivo, ele é constituído pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, ampola retal, reto e ânus, e pelos órgãos auxiliares, os órgãos anexos, né, denominados assim como pâncreas, a vesícula biliar e o fígado. Então, né, a porta de entrada do nosso sistema digestivo é a nossa boca, constituída pelos nossos dentes, constituída pelas papilas gustativas e também pela estrutura, né, eu já falei aqui dos dentes, a estrutura aí super importante, componente aí do nosso processo mastigatório. A nossa boca, ela ainda tem também as glândulas parótidas, que são as glândulas salivares, junto com as glândulas submandibulares e sublinguais, que vão ser responsáveis pela produção da saliva, onde a gente começa o nosso processo digestório na boca através da secreção da saliva. Nós temos nosso sistema digestório, aqui uma imagem mostrando a estrutura completa desse sistema: boca, faringe, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, vesícula biliar e o nosso intestino, que é dividido em duodeno, jejuno e ilho, no intestino delgado, e no nosso intestino grosso nós temos os cólons ascendente, transverso, descendente, reto e ânus, compondo aí, então, o intestino grosso, ok? Então, aqui uma relembrança aí básica, né, do nosso sistema digestório, tá? Só para a gente lembrar a estrutura da anatomia, e a gente agora retorna e vai falar um pouquinho aí sobre as afecções do sistema digestório. Só para a gente aí dar uma relembrada, né, dessa estrutura, porque vamos falar agora de alguns órgãos, né, de algumas partes do sistema digestório, para a gente se localizar aí enquanto estruturas, enquanto anatomia. Nós temos, né, gente, das patologias mais presentes, a primeira delas a gente cita, a gente fala muito, é a gastrite. O que seria gastrite?
A gastrite seria a inflamação da mucosa gástrica, não é? Do nosso estômago. Nós temos, né, a classificação de gastrite aguda, que é aquela que é um processo que dura dias ou horas, está relacionada geralmente à imprudência dietética, alimentos muito temperados, ingestão de alimentos contaminados, excesso do uso de anti-inflamatórios, ingestão alcoólica, refluxo, entre outros. O que pode causar a gastrite? Então, as causas: estresse, erro alimentar, fumo, drogas, álcool e medicamentos. Sinais e sintomas da gastrite: náusea, vômito, anorexia, pirose, as eructações, né? Pirose é queimação, perdão, a eructação, os arrotos, um desconforto abdominal, dor de cabeça e uma mucosa hiperemiada. O tratamento, como que a gente vai tratar essa gastrite, né? Qual que seria o tratamento da gastrite? A correção dos hábitos alimentares, uma dieta mais fracionada, o uso de medicamentos e medidas para diminuir aí o estresse. A gastrite crônica seria a infecção prolongada do estômago que pode estar e geralmente está muito relacionada a um micro-organismo, a bactéria Helicobacter H. pylori, né? O Helicobacter pylori, o H. pylori, que resulta também e pode resultar também de exposição a agentes irritantes repetidamente, gastrites agudas, úlceras benignas ou até mesmo úlceras malignas. A causa: uma uremia crônica, uma cirrose hepática, a presença do H. pylori. Sintomas são bem parecidos com a gastrite aguda, tá? E a gente ressalta aí a questão da anorexia e os vômitos matinais. Então, geralmente, quando acontecem muitos vômitos matinais, a gente pode acender o alerta para ser uma gastrite crônica. O tratamento e o controle dessa gastrite, como que ele vai ser? O tratamento vai ser feito através do controle da acidez do estômago, a redução do estresse, uma orientação nutricional adequada, o uso de medicamentos. Como que o indivíduo vai saber se está com gastrite ou não? Ele vai fazer, não é, além da clínica que a gente sempre fala, a clínica é soberana, um exame clínico, uma anamnese bem feita, a endoscopia seria o exame aí de escolha, não é, praticamente de todos os médicos para conseguir identificar alterações nessa mucosa gástrica através, né, da introdução do endoscópio, um aparelho, ele vai fazer uma microfilmagem daquela estrutura do estômago e vai identificar ali inflamações, irritações ou até mesmo úlceras. E assim, o médico vai ter ali a localização exata, o grau de comprometimento e vai tratar esse paciente aí com mais segurança e tranquilidade. Cuidados de enfermagem. Vamos observar a aceitação alimentar, observar queixas de dor, promover um ambiente calmo, tranquilo, observar sinais também de vômito, principalmente da presença de sangue, porque pode evidenciar aí uma hemorragia digestiva, seja o sangue através do vômito, a hematêmese, ou seja a melena, o sangue nas fezes, tá? Que também pode acontecer aí na ocorrência da gastrite. A úlcera, pessoal, seria aí uma complicação, né, ou seria aí provavelmente algum agravamento aí do processo de gastrite, já seria um defeito, uma escavação na mucosa gastrointestinal. A mucosa, ela vai ter um escavado que vai se estender até a mucosa do estômago, decorrente dessa secreção ácido péptica. Dependendo da sua localização, será a sua denominação. Ela pode ser considerada uma úlcera gástrica no estômago, uma úlcera no duodeno, na porção inicial do intestino, ou uma úlcera esofágica. Então, nós temos aí essa diferença, a causa da úlcera, né, multifatorial também, o desequilíbrio entre os fatores defensores e protetores do estômago. 70% das úlceras, segundo estatísticas, estão ligadas ao H. pylori e os outros restantes 30% estão relacionadas ao uso de anti-inflamatório. Exige-se muitas vezes, né, há uma conclusão voltada para que a secreção de ácido gástrico e a conjunção do H. pylori e dos anti-inflamatórios são aí a fórmula perfeita para o surgimento, então, de úlceras. O tratamento antiácidos para neutralizar essa ação do ácido resistente no estômago ou inibir a secreção para aliviar esses sintomas. O uso de medicamentos agressivos, ele deve ser interrompido e deve-se eliminar também a bactéria associada aí com os antibióticos.
Os métodos vão incluir uma mudança no ritmo de vida e intervenções cirúrgicas. Cuidados de enfermagem: aliviar a dor, administrar os medicamentos prescritos, reduzir a ansiedade, manter o estado nutricional ótimo e tratar todas as complicações, atentando também para sinais aí de hemorragia. Outro doença do sistema digestivo são as gastroenterocolites, né? Gastroenterocolites, né? A gente chama aí de diarreias, né? Mas o nome que nós usamos muitas vezes no meio médico é a gastroenterocolite aguda, que é uma doença diarreica acompanhada ou não de outros sintomas, como náusea e vômito, tá? Com dor abdominal, febre, é, inflamação também da mucosa do estômago pode acontecer, e nas gastroenterocolites pode acontecer também diarreia, pode acontecer uma disenteria. Então vamos lá, olha lá. O que é uma gastroenterocolites? É a doença diarreica de início abrupto, acompanhada ou não de náusea, vômito, dor e febre. É a inflamação da mucosa do estômago e do intestino. Gastro, estômago, enterointestino, colite, processo inflamatório. Então, gastroenterocolite é quando eu tenho uma inflamação da mucosa gástrica e da mucosa intestinal, tá? Essa doença, geralmente, ela está relacionada com a questão das condições precárias de higiene. A diarreia, ela vai acontecer, e a gente considera diarreia, quando nós temos 3 ou mais evacuações aquosas em 24 horas. Aguda, quando ela fica menos do que 14 dias. E persistente, mais do que 14 dias. A disenteria, que o pessoal costuma dizer, né, desenteria, ela está associada com dor, presença de muco ou leucócitos nas fezes. As causas e sintomas. Dentre as causas, né, infecciosas, os vírus são responsáveis por 60%, seguidos das bactérias que produzem toxinas. Nós temos bactérias que são enterotoxigênicas, como bacilos cereus, né? O quadro clínico vai se caracterizar por dor periumbilical, aquela dor na barriga ao redor do do umbigo, evacuações aquosas volumosas, e geralmente elas são autolimitadas, elas se resolvem por si só. O que vai variar, né? Quando eu falo que uma doença é autolimitada, ela tem um prazo, ela dura determinados dias e já se resolve. Mas a gente tem que ficar atento e não pode menosprezar as gastroenterocolites. Por quê? Porque elas vão ter graus variáveis de complicação, que são as desidratações. No caso das diarreias invasivas, ocorre a lesão do micro-organismo na mucosa intestinal, ocorrendo até a perda de sangue, muco e proteínas. Os agentes que geralmente são invasivos da mucosa intestinal é a Shigella sp, Salmonella, Campylobacter, Yersinia e a Escherichia coli enteroinvasora, que vão causar aí mais estragos. O quadro clínico vai ser de muitas evacuações, presença de sangue e muco, aí elas têm menos volume, mas elas têm sangue e muco, elas são menos volumosas, associadas com febre, dor abdominal, presença de leucócito nas fezes positivo. Pode ter sangue visível ou sangue oculto. A gente vai tratar com uma hidratação oral, caso esse indivíduo não tolere, porque ele está com muitas náuseas ou vômito, a hidratação tem que ser parenteral, venosa. Adequação alimentar, uma dieta, né, bem restritiva, uma dieta voltada para preservar o intestino, né, para evitar mais vômitos ou mais diarreia. Antibiótico, dependendo do agente invasor. Antidiarreicos, aqueles que prendem o intestino, não devem ser utilizados, porque, né, se tem bactéria enterotóxica, eu posso estar ali piorando aquela condição da situação ali de diarreia. Inibidores do peristaltismo, não utilizar se houver febre ou diarreia com sangue, tá? Se for algum remédio que vai inibir o peristaltismo, eu devo evitar utilizá-lo. Cuidados de enfermagem, eu vou estimular a hidratação oral, a hidratação parenteral, tomar cuidado aí com a hidratação da integridade, sempre fazer a higiene, toda vez que evacuar, lavar, né? Evitar o uso de papel higiênico por causa de assadura. Então, fazer uma higiene mesmo da região, né? Da região perianal, roupa de cama limpa, repouso relativo e administrar a medicação que for prescrita pelo médico, tá? Essa primeira parte a gente encerra por aqui. E na segunda parte a gente começa então das hepatites, tá bom? Espero vocês na segunda parte da nossa revisão. Um grande beijo!